Oi, pessoal, voltei! Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o espelho do Machado de Assis. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz porque eu tomei coragem e postei nas minhas redes sociais que eu tô fazendo um canal de YouTube agora e um monte de gente curtiu, se inscreveu. Eu fiquei super feliz, super motivada para continuar. Então, muito obrigada, viu? Como eu já disse, hoje a gente vai falar sobre o conto O Espelho do Machado de Assis. E o Machado de Assis dispensa apresentações. Ele é um dos maiores, se não o maior autor brasileiro e de língua portuguesa de todos os tempos. Bom, antes de mais nada, O Espelho é um conto. Então ele é uma história mais curtinha, não é como Dom Casmurro ou Quincas Borba, que a gente vai falar aqui mais pra frente, que são um romance, é uma história mais longa, com mais conflitos. Aí tem uma coisa importante, eu não vou ficar aqui me alongando sobre o contexto histórico dessa vez, ou sobre a biografia do Machado de Assis, porque tem um monte de coisa pra gente discutir sobre o conto. O que eu vou fazer é, em cada momento que eu for encontrando uma característica importante do realismo ou da obra do Machado, eu vou sinalizar isso durante a minha descrição da narrativa, tá bom? Uma coisa que a gente não pode deixar passar, no entanto, é que ela foi escrita e acontece no século XIX. Ela foi publicada originalmente em 1882, num compilado de contos chamado Papéis Avulsos. A minha edição é essa, eu comprei há muito tempo, eu tava na faculdade, faz uns 10 anos já, num sebo. Eu acho que ela é pequenininha assim, porque tá escrito Papéis Avulsos 2 aqui, então acho que essa editora publicou as obras completas do Machado na época e dividiu o Papéis Avulsos. Mas essa obra já é domínio público, então vocês encontram ela gratuitamente e legalmente na internet. Eu vou deixar na descrição, como eu faço sempre quando a obra é domínio público, o link para vocês encontrarem. Sendo do século XIX e, portanto, situada aí no realismo, e é a escola literária em que se destaca o Machado de Assis, a gente tem algumas características muito importantes nesse conto. A gente tem aí a primeira coisa para pensar, que é relacionar o título do conto, O Espelho, ao seu subtítulo, que é Esboço de uma nova teoria da alma humana. Ele tá dizendo aqui, ele já tá avisando que ele vai apresentar uma teoria nova sobre a alma. É sempre importante a gente fazer relações com o mundo externo, né? Quando a gente pensa em espelho e alma, a gente tem várias referências da nossa vida e de outras obras com as quais a gente tem contato, mesmo se você não leia nada, se você gosta só de assistir filme, série, ou se você nem gosta tanto assim de assistir filme e série, com certeza você já teve contato com alguma obra que relacione espelho e alma. Um exemplo clássico é o da Branca de Neve. Não é? A Branca de Neve, logo no início, não tem aquela questão da madrasta conversando com o espelho e da importância que tem pra madrasta o que tá fora dela, né? A aparência. Tem outras obras também, como os vampiros em geral, que não aparecem no espelho, ou em filme de terror. Quem é meu aluno sabe que eu adoro filme de terror. Tem muito filme de terror que a pessoa tá de frente pro espelho e alguma coisa acontece só no espelho, ou umas cenas bem assustadoras de que a pessoa se mexe e o espelho não se mexe junto dela. Esses dias eu assisti até um trailer de uma série chamada Lock Key. Eu não assisti a série, mas todo o suspense também se dá em torno do espelho. Então, essa questão do espelho é muito explorada por muitos filmes, séries, desenhos animados e livros também. E, no geral, existe essa relação com a alma, sim. Ou até com uma atmosfera sombria, assustadora, sobrenatural. Ou referências também da mitologia grega, que é uma referência óbvia, é o mito de Narciso. A gente já pode ir esperando alguma coisa que vá relacionar espelho e alma. E o autor também já avisa que ele está esboçando uma teoria. Sendo assim, ele tem um pensamento sistematizado ali sobre o que ele acha da alma humana, como ela se comporta, vamos ver o que que é. A gente tem aí um grupo de homens numa casa em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Todos eles têm entre 40 e 50 anos
e estão reunidos conversando numa noite. Aqui a gente tem um narrador em terceira pessoa, onisciente, vai dizer que eles estavam conversando sobre assuntos de alta transcendência. E aí tem um trechinho que é importante ficar ligado, porque a gente percebe a ironia do Machado de Assis. Olha só o que ele diz: resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Não são os mais árduos problemas do universo, né? O Machado tá empregando aí a clássica ironia dele mesmo. É importante dizer que a ironia é uma característica bem marcante no Machado, para que a gente não ache que algumas coisas ele tá falando sério, sabe? Às vezes quando a gente lê desavisado um trecho irônico, pode ser que a gente leve a sério. Não levem algumas coisas. Ele é bem irônico mesmo. É importante a gente saber que o realismo sempre vai ter um aspecto de crítica e denúncia até de certas camadas sociais, principalmente da burguesia, mas no sentido de falar, olha, as coisas não são bem como elas parecem, e vocês vão ver que isso faz todo sentido nesse conto. Então, se essa é a primeira obra do Machado que você tá lendo, ou até se você vai prestar vestibular, é legal saber fazer essa relação, até porque você pode esperar isso das outras obras também, eu acho um traço super legal, ou pode ser que tenha alguma questão que relacione as características do realismo em geral a esse conto específico, a gente nunca sabe, né? Bom, a gente tem aí uma atmosfera, de certa forma também um pouco misteriosa, porque ele diz que a luz das velas ali se unia à luz da lua de um jeito misterioso, mas é também uma atmosfera aconchegante, enfim, ele vai criar uma expectativa sobre o que vai acontecer nessa narrativa com a gente, né? Bom, primeiro de tudo, ele fala que havia 4 ou 5 homens. E é um narrador onisciente, então você pensa assim, poxa, mas o narrador não sabia quantos homens tem? Depois ele explica que, na verdade, tinha 5 homens, mas só 4 estavam participando, de fato, da discussão. Tinha um que tava lá de lado, meio que só falando, tá, não queria muito papo, não queria tanta conversa assim. E é justamente esse cara que só dava os resmungos, que vai ser o centro do conto posteriormente. Ele se chama Jacobina e ele é descrito com os seguintes adjetivos: provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução, astuto e cáustico. Ele não gostava muito de discutir. O narrador deixa isso bem claro. E as falas dele também. Vai dizer, inclusive, que ele acha que a discussão é uma espécie de herança de uma época em que nós éramos bestas, animais. Ele vai falar isso nesse trecho aqui, olha. Não discutia nunca e defendia-se da abstenção com um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma polida do instinto batalhador que jaz no homem, como uma herança bestial, e acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada, e aliás eram a perfeição espiritual e eterna. Ou seja, os querubins e serafins não discutem, eles são perfeitos. Quem discute é imperfeito. Então, ele tentava não discutir muito. O narrador vai falar isso sobre o Jacobina, e é importante a gente pensar que isso pode se relacionar ao resto da narrativa, porque ele pode estar dizendo o seguinte, olha, a discussão, assim, toda polida, esconde, na verdade, uma intenção de brigar. A gente tá sendo besta de qualquer forma, mas só por dentro. E aí, um dos cavaleiros desafia o Jacobina a falar o que ele pensa. E ele fala assim, olha, eu não discuto. Então, se vocês quiserem saber o que eu penso, vocês vão ficar calados e eu vou dizer. Eles aceitam que isso aconteça e ele começa a falar sobre a alma humana. E a primeira coisa que ele vai dizer é que não há só uma alma, há 2 almas. A interna e a externa. E um trecho bem importante aqui, eu vou ler para vocês, e como sempre deixar aqui do ladinho, vejam só. 2? Alguém perguntou, né? Ele responde, nada menos de 2. Cada criatura humana traz 2 almas consigo. Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Bom, aí ele diz isso e a gente fica um pouco confuso, tá? Mas como assim? A gente já começa a criar hipóteses ao ler a narrativa, mas ainda quer mais explicações. E ele continua. Nessa mesma fala, um pouquinho mais adiante, ele vai continuar. O ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira. As 2 completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja,
Quem perde uma das metades, perde naturalmente a metade da existência. Casos há, não raros, em que a perda da alma exterior implica a existência da inteira. Ele continua afirmando aqui que o homem tem duas almas e mais do que isso, às vezes quando se perde uma, e aí ele diz, quando se perde a externa, isso pode implicar que você perca tudo. E aí a gente continua, né, criando hipóteses, entendendo mais ou menos, mas querendo entender melhor, assim como ficam, ou devem ficar, a gente supõe que fiquem, esses colegas que estão escutando o Jacobina falar. Até esse ponto, até essa fala, nada menos que duas almas. Até aqui, a gente tinha um narrador onisciente conduzindo a história. E aí, o Jacobina vai começar a explicar sobre essa alma externa. Ele não vai ficar falando muito da alma interna, porque por oposição à externa a gente já vai entender o que é. Mas é importante dizer que a partir do momento que o Jacobina começa a falar sobre a alma humana, é a voz dele que começa a conduzir a narrativa, e não mais a voz desse narrador onisciente. O narrador onisciente começa conduzindo a narrativa, e quando o Jacobina pega essa voz de vez, ele vai boa parte do conto com ela. No final, esse narrador volta, mas ele volta para uma frase só. O Jacobina continua falando sobre essa alma externa. Ele fala uma coisa importante sobre ela. Ele vai dizer que ela não é única, ela pode ir mudando ao longo do tempo. Ele pode dizer que ela pode ser até um objeto, um botão de camisa. Olha só, há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior nos primeiros anos foi um chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade gentilíssima, que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Bom, e aí ele continua, ele diz o seguinte: aconteceu comigo uma coisa quando eu tinha 25 anos que pode exemplificar essa situação. Eu vou dizer essa história de quando eu tinha 25 anos. E aqui a gente tem uma coisa já importante, que é o seguinte: ele tinha só 25 anos quando a história aconteceu. Ele era mais jovem. E a partir daí o Machado vai fazer um flashback. Ele vai voltar alguns anos no tempo. Se esse cara tinha pelo menos 40 anos, vai voltar pelo menos 15 anos aí no tempo. Fiz a conta certa, será? Vai voltar pelo menos aí uns 15 anos no tempo para explicar o que aconteceu com ele. Uma coisa legal, quando ele diz que vai contar para todo mundo o que aconteceu com ele, todo mundo fica muito curioso e para de falar e começa a prestar atenção. E aí ele vai dizer, com bastante humor e ironia também, o seguinte: santa curiosidade, tu não é só a alma da civilização, é também o pomo da concórdia, fruta divina, de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. Isso aqui é uma referência mitológica, pesquisa aí o que é o pomo da concórdia, tá bom? A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, agora é um mar morto. Todos os olhos estão no Jacobina, que conserta a ponta do charuto recolhendo as memórias. Isso aqui é uma referência àqueles momentos que a gente tem de que, quando tem curiosidade, todo mundo para de falar e presta atenção. Eu, com experiência de professora, tenho isso quando eu tô na sala de aula e falo, vou contar uma coisa da minha vida. Acabou, todo mundo para e quer saber o que aconteceu na minha vida. Eu também fico curiosa quando alguém fala que vai contar uma história da própria vida. Ele utilizou isso aqui com bastante humor, com bastante sagacidade na obra. Essa é uma grande questão do Machado. Ele sabe investigar a alma humana como poucos autores souberam. E aí que tá um dos grandes motivos da genialidade dele, da gente entender que ele é um dos grandes nomes da literatura. A análise psicológica é uma característica do realismo e muito forte e muito bem realizada na obra do Machado. Muitas vezes a gente se identifica com coisas que encontra na obra dele e são minúcias, entendem? São coisinhas às vezes que a gente nem sabia explicar e ele vai lá e explica com essa maestria toda. E aí ele começa a contar a história dele. Ele diz que ele era muito jovenzinho, ele era pobre e ganhou o posto de alferes da Guarda Nacional. Pelo que eu entendi, isso hoje em dia teria o mesmo valor de ser segundo tenente do exército. Ele conseguiu esse posto e a família dele ficou muito orgulhosa dele.
todo mundo começa a paparicá-lo, a mimá-lo muito, a dizer o quanto estava orgulhoso. Ele ganhou a farda dos amigos, pelo que eu entendi também, os amigos fizeram uma vaquinha e entregaram a farda para ele, e aquela farda se tornou ele próprio, de certa forma, né? Esse uniforme de alferes, esse posto, essa celebração desse cargo que ele alcançou pela família dele, acabaram transformando-no. Aí, em determinado momento do conto, o Jacobina recebe um convite de uma tia Marcolina. Essa tia morava bem distante, a muitas léguas de distância, mais para o campo, aparentemente numa fazenda, dizendo que queria vê-lo. Ela estava muito orgulhosa, queria que ele fosse passar uns dias lá, queria que ele levasse, inclusive, essa farda de alferes para ela vê-lo de farda. E essa tia começa a mimá-lo muito, muito, muito mesmo. Ele até disse que era alferes pra cá, alferes pra lá. E aí ela ficou tão feliz de vê-lo quando ele chegou lá, que ela queria que ele ficasse lá por um mês. Sabe aquela tia babona, que gosta muito do sobrinho, que quer vê-lo, que está orgulhosa? É bem isso. E aí você deve estar pensando assim, tá, tem um personagem, tem o poço de alferes, tem a família, tem a tia, cadê o espelho? Então, essa tia ficou tão orgulhosa que a peça de mais valor que ela tinha na casa dela era um espelho. Então ela resolveu colocar esse espelho no quarto dele, no quarto que ele estava dormindo nesse mês aí na casa dela. Olha só. Era um espelho que lhe dera a madrinha e que Esther dara da mãe, que comprara uma das fidalgas vindas em 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade, era tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo. Uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola e outros caprichos do artista. Tudo velho, mas bom. Chegou o espelho. E esse espelho é descrito como uma obra de luxo, um artigo de luxo, e foi pro quarto dele. Ele falou, não, tia, não precisa nem nada. Ela disse, não, o senhor alferes merece muito mais. E aí o que ele diz que aconteceu como consequência disso tudo foi o seguinte: o certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obséquios, fizeram em mim uma transformação que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu. Não, o alferes eliminou o homem. Ou seja, para ele, ser alferes se tornou muito mais importante do que o homem que ele era. A gente está discutindo aqui, além de uma questão de alma, questões relacionadas à identidade. A profissão, muitas vezes, é uma parte muito importante da identidade de uma pessoa, por exemplo. Foi o que aconteceu aqui com ele. A questão é que se você tem alguns problemas com essa alma exterior, né? Se a profissão é mais uma alma exterior, pode ser que ela elimine o que há interior. E aí ele continua, olha só. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa, tudo que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Percebem o que ele diz? Ser alferes tomou conta de mim todo, mas não ser alferes no sentido do dom da profissão, no sentido das cortesias, das pessoas agradando. E aí ele pergunta, né? Custa-lhes acreditar, não? E respondem, um colega responde assim para ele: custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes. Vai entender, os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo de moça namorada. E, se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou o movimento andando. Essa é uma citação muito legal do Machado, que funciona até fora desse conto. Você pode até anotar ela aí para a vida, porque ele vai utilizar essa frasezinha, fazendo inclusive essa comparação entre as definições de amor. Podem falar sobre amor para você o quanto for. Enquanto você não ganhar um beijo da moça que você ama, você não vai saber o que é isso de verdade. Ou seja, os fatos são mais importantes do que a teoria. Ele usa isso para explicar que a pessoa vai entender melhor o que acontece se ele continuar contando a história.
E aí ele simplifica, ele vai dizer, no fim de 3 semanas era outro, totalmente outro. Era exclusivamente alferes. Até aqui o que acontece? Ele ganha essa patente e essas celebrações da família por ele ter conseguido esse posto de alferes da Guarda Nacional mudam ele completamente. E aí, depois de falar para os colegas, peraí, vocês já vão entender por conta dos fatos, ele começa a expor mais fatos. Um dia, a tia Marcolina recebeu notícias de que a filha dela estava muito doente, muito mal para morrer. Então, ela teve que se ausentar da fazenda. Tinha também um outro parente deles ali que também se ausentou. Então, o Jacobina ficou sozinho na fazenda com os escravos que viviam ali naquele momento também. E aí ele diz que algo aconteceu, né? Ele fala, pérfidos, do tipo, na verdade eles estavam armando para mim, e ele diz ainda que aconteceu alguma coisa que seria pior do que matá-lo. E aí o Machado vai criando um suspense, né? Os amigos vão respondendo, nossa, mas pior? Sim, seria pior do que me matar. O que será que foi? A gente vai ficando com uma expectativa. Essas pessoas que eram escravizadas se aproveitam de que estão lá sozinhas com um menino de 25 anos. E aí é uma forma de crítica também, né? Um alferes, alguém que tinha conseguido uma patente tão alta, teve uma decepção muito grande, uma vez que deixou os escravos fugirem, de certa forma foi isso. Ele acaba passando por diversos momentos de frustração e solidão, muita solidão. Ele explica que era um tempo que não passava de jeito nenhum. Ele descreve com certo horror esses momentos dele sozinho. Ele diz que era como se fosse um defunto andando. Ele mostra pra gente, a gente sente essa ansiedade, essa angústia que ele acaba sofrendo nesse tempo todo que ele fica sozinho. Ele passou assim por 8 dias, como se fosse alguém basicamente sem alma. Foi uma coisa horrível, até que ele teve uma ideia, olhar no espelho. E quando ele olhou para o espelho, não tinha uma figura nítida, tinha algo distorcido, vago, esfumado, difuso, embaçado. E ele sabia que era ele sabia que não tinha nada de errado com o espelho, que ele entendia, inclusive, que o espelho mostrava os seus contornos e feições, mas que essa não era a sensação dele, tinha alguma coisa errada com a imagem que ele via no espelho depois dessa decepção de ficar sozinho e deixar as pessoas fugirem. Foi então que ele resolveu colocar a farda de alferes dele para olhar nesse mesmo espelho. E qual foi a sua surpresa? A figura apareceu integral. Ele recuperou a sua imagem exterior, a sua alma exterior. E aí ele diz que a partir daquele dia em diante, ele foi outro. E aí eu vou reproduzir aqui todo o final do conto, porque a gente precisa falar sobre ele, olha só. Daí em diante foi outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão sem o sentir. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas. Percebem que aí nesse último parágrafo a gente tem um final que a gente fala, ué, mas que é isso? Primeiro, o parágrafo em que ele diz que nunca mais foi o mesmo. A partir do momento que ele percebe que o uniforme traz de volta essa alma exterior dele e que vesti-lo e olhar-se no espelho faria bem para quem ele era, ele começa a fazer isso. Depois a gente tem esse último parágrafo que a voz volta para o narrador onisciente e a gente fica, ué, mas não terminou, eu achei que ia ter um outro final, que ia mostrar uma espécie de conclusão. Essa conclusão, na verdade, já estava sendo mostrada no parágrafo anterior. A gente percebe que a grande questão desse conto não é o final, é a discussão que ele traz pra gente fazer. A discussão que ele traz sobre a alma humana. E é sobre isso que eu quero falar com vocês a partir de agora. Sempre que a gente procura análise sobre esse conto do Machado, ou se a gente lê e pensar um pouquinho, a gente já percebe que se trata de questões relacionadas ao ser versus parecer. O que a gente mostra e o que a gente é de verdade. No caso dessa personagem, ele só era se as pessoas o bajulassem. Sem essa bajulação, sem essa aprovação do mundo externo, ele não era nada, a sua imagem no espelho era difusa. A sua alma interna, a alma que olha de dentro para fora, era insuficiente para sustentá-lo.
E aí, a quantidade de questões para discutir é infinita. A gente já falou lá no começo sobre algumas referências cinematográficas e literárias. A gente também pode pensar em algo relacionado à vida pública e vida íntima. E isso tem tudo a ver com o realismo, né? O Machado de Assis tenta desvelar algumas situações relacionadas, sobretudo, à burguesia aí do século XIX. A gente tem nas outras obras dele muitas denúncias relacionadas a casamento por interesse, a cargos políticos conseguidos por trocas de favores, a pessoas que se dizem maravilhosas, mas que na verdade são horríveis no campo íntimo. E isso também é uma discussão para se ter a partir desse conto. Essa pessoa que se mostra um alferes, passar por uma transformação tão grande com esse comportamento da família e dos amigos, que já não é mais nada sem essa aprovação. E aí a gente tem a alma interna, como sendo a nossa real personalidade, aquilo que a gente é por dentro, e essa alma externa representada pela forma como a opinião pública, por exemplo, define as coisas que a gente faz, o que as pessoas desejam da gente. Se você está em idade de fazer vestibular, por exemplo, provavelmente você está passando por essa época de escolher a profissão, e aí tem um pouquinho disso, né? O que meus pais querem que eu faça versus o que eu quero fazer. Ou será que o que eu tô escolhendo fazer é realmente o que eu quero e o que eu vou fazer bem e o que eu, sei lá, nasci para fazer ou me criei para fazer? Ou será que é o que eu acho que as pessoas esperam de mim? Será que eu tô tentando corresponder às expectativas de alguém? Ou até as coisas que a gente deixa de fazer pelo que os outros vão pensar? Para mim mesma, por exemplo, criar esse canal foi uma espécie de desafio dessa opinião dos outros, por exemplo, dessa alma externa, porque eu fiquei com medo que as pessoas pensassem, nossa, que ridícula youtuber, nossa, nessa idade ela tá fazendo vídeo em casa, entre N e outras coisas que as pessoas podem dizer quando a gente expõe a nossa imagem. E, paradoxalmente, não é simplesmente ligar a câmera e fazer um vídeo, poxa, eu me arrumo pra vir aqui, não é? Então não tem essa preocupação com essa alma externa e do que as pessoas vão dizer? E aí a gente entra numa outra discussão que não pode deixar de ser feita quando a gente lê esse conto, que é a discussão das redes sociais, do perfil que você tem no Instagram, da vida que você leva com a vida que você tem de verdade, com o discurso que você tem, com o que você faz na sua casa, com a foto que você posta da selfie, com o filtro e com a que você não coloca. Essas são discussões muito válidas e que não interessa muito se você vai prestar vestibular ou não, a literatura te proporciona. Por isso que eu acho que todo mundo tem que ter contato com os livros e com os textos. Se você não tá gostando de ler, porque você ainda não achou o texto ideal para você. E aí, para além das questões de vestibular, eu acho que a gente pode parar um pouquinho para pensar essas máscaras que a gente assume, esses papéis que a gente assume diante das exigências sociais, né? Quanto vale a pena assumir um papel, quanto não vale. Quanto assumir esse papel vai tirar da gente a nossa essência ou não. Quanto a nossa essência fica ou não comprometida. É claro que não existe uma resposta para isso, existem discussões como as que eu estou propondo aqui. Se você tem alguma coisa legal para falar sobre isso e puder deixar um comentário aqui, eu vou adorar, porque às vezes esse processo de leitura pode ser meio solitário, né? É legal a gente ter alguém para falar sobre o assunto. Bom, é isso, eu tentei muito deixar esse vídeo mais curto, eu não sei se eu consegui, eu tentei passar um resumão do conto pra vocês, a gente se atentando às principais questões dele, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que quem vai prestar a FUVEST deve estar sentindo falta dos livros da FUVEST, calma que vai rolar, e me ajudem dizendo o que vocês querem, se tem alguma obra específica aí que tá mais urgente pra vocês, enfim. Um beijo, até a próxima!